Bom dia, que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, nessa manhã de quarta-feira. Aleluia! Queridos, existem coisas que nós vamos passando, né? Que na nossa afobação nós queremos resolver porque nós achamos que aquilo ali nunca vai ser resolvido, que aquilo ali nunca vai acontecer. E aí, de repente, está lá, né? Algumas respostas, alguns sinais, algumas pequenas nuvens, né? Como a palma da mão de um homem. O que é isso? Isso é Deus nos carinhando, isso é Deus nos alegrando e principalmente nos fortalecendo para a gente continuar acreditando nas promessas de Deus, né? Quero ler um texto com você, que está lá em Gênesis 18:14, que diz o seguinte: existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Esse texto é muito interessante porque Deus ele faz a promessa a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. E o tempo passa, né? E nada acontece. E Sara e Abraão recebem a visita de dois anjos. E ali os anjos conversam com Abraão sobre ele ser novamente pai, que Sara iria engravidar. E aí Sara, ela escuta aquela fala do anjo e ela ri. Ela ri. No coração dela, ela chega a duvidar, porque ela diz, meu Senhor já está na velhice, né? E só para você ter ideia, depois que o anjo fez aquela visita ali, que ele recebeu a afirmação da promessa, passaram 25 anos e a promessa foi cumprida. Mas a questão não é a promessa ser feita, como às vezes é feita na minha vida. Tem uma promessa para a sua vida, tem uma promessa para as nossas vidas em relação a tantas coisas. A questão é como é que nós vamos esperar por ela. Porque quando eu falo aqui que tem certas coisas que nós vamos passando, que nós vamos querendo fazer alguma coisa na nossa afobação, é aí que nós temos que ter um cuidado muito grande. Para quê? Para que nós não atrapalhemos a promessa, não atrasemos a promessa, porque nós vamos olhar aqui que a palavra de Deus diz: na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Foi numa primavera de 25 anos depois, né? E ali, naquele período, Sara oferece Agar para Abraão. Abraão tem um filho com Agar, que é Ismael, né? Ismael e Agar viram um problema para Sara. Deus, que na sua misericórdia não abandona Agar, não abandona Ismael, faz de Ismael um flecheiro no deserto, através dele uma grande nação, mas não estava dentro do propósito de Deus, não estava dentro da promessa de Deus. E ali Deus permite que Sara engravide 25 anos depois. Para quê? Para provar aquilo que ela riu. Porque ela riu pensando na velhice, né? E ali Deus vem para poder dizer para ela: tem alguma coisa que é impossível? Existe alguma coisa que é impossível? Eu vou provar que não tem. Então, você vai dar à luz no alto grau da velhice. Hoje é impossível, quando uma mulher, hoje, com um pouco mais de idade, engravida, se uma mulher engravidar com 50, 55, né? Já é uma gravidez de super risco, se ela ainda estiver ali no seu período menstrual, ainda ovulando, ali ela ainda corre um grande risco, por ser uma gravidez de alto risco. Então, o que Deus está querendo dizer? Deus está dizendo: olha, se você crê em mim, não existe data, não existe tempo, não existe circunstância, não existe nada que é impossível para mim. Eu não sei o que você está passando hoje,
o que você está esperando, há quanto tempo você está esperando, não sei em que primavera vai acontecer, né? Mas se Deus abriu a boca para dizer que vai fazer, então cuide dessa promessa, zele por ela, não só por ela, mas aonde ela vai ficar guardada, porque ela vai ficar guardada no seu coração. Então, se você não proteger o seu coração de dúvidas, de incertezas, de inseguranças, de momentos de desespero, você vai se precipitar. Você vai se precipitar e então você vai deixar de usufruir de algo prazeroso, completo, né, que é realmente a promessa estabelecida. Eu creio que Sara, ela teve nesse período aí da espera muitas situações difíceis, né? Porque hoje, pensando hoje, pleno século XXI, na cabeça, da nossa cabeça não cabe nós oferecemos o nosso marido para alguma mulher, para que ela engravide e aquele filho se torne, né? Não cabe na nossa cabeça, mas eu quero que você pense quão difícil foi, porque durante muito tempo Abraão só teve Sara como esposa. E ali, depois que Sara oferece a Agar, que ele vai ter mais uma, e depois da morte de Sara, Abraão ainda teve outra esposa, a Bíblia ainda conta isso, né? E aí nós vamos ver que são coisas difíceis de viver, são situações difíceis, né? Você imagina a Sara na tenda do lado de fora, na tenda dela, sabendo que na outra tenda lá da escrava, o marido dela está lá deitado, está lá se deitando com a outra mulher para poder ela engravidar. E aí ela engravida e ela vê aquele período de 9 meses passando e aquele bebê sendo gerado, crescendo. E imagina a angústia dessa mulher, imagina a angústia de Sara. Cada chute que Ismael dava dentro da barriga dela e ela dizia, chutou. Cada manifestação de contração, como que Abraão não ficava e como que era o coração de Sara. Então, queridos, meus amados, em nome de Jesus, eu não digo isso só para você, eu digo isso para mim também, porque eu também tenho promessas que eu também espero, e nós queremos muitas vezes ser precipitados e fazer algumas coisas, e a nossa fala às vezes não condiz com o que Deus falou, e ali nossa boca fala palavras de dúvida, nossa boca fala palavras de insegurança, quando na verdade nós precisamos conhecer o Deus que nós estamos seguindo. Cuide do seu coração enquanto espera algo acontecer. Cuide. Aquela visita do anjo ali foi um carinho de Deus, porque Deus já tinha falado para Abraão que ele ia ser pai de uma grande nação. Aquela visita do anjo chegando ali dizendo, olha, Sara vai engravidar. Aquilo ali foi um carinho, aquilo ali foi um sinal, aquilo ali foi um de repente, chega uma notícia que você não está esperando. Para quê? Para não te desanimar. Mas se você não estiver focado no que Deus falou, porque se Sara tivesse focada na promessa, ela ia dizer, ela poderia até rir, mas seria aquele riso de tipo, ah, Senhor, eu sei que o Senhor não se esqueceu de nós, né? Mas não, ela ri. Será que o meu velho ainda vai poder fazer alguma coisa? Será que eu, nessa velhice minha aqui, ainda vou conseguir alguma coisa? Ou seja, foi um deboche, foi uma dúvida. Então, cuide da promessa no seu coração. Cuide do seu coração. Diga, Deus, se por acaso no meu coração passou a ideia de dúvida, medo, Senhor, quantas coisas eu quis fazer para que a sua promessa fosse realizada. Cuidado, meu querido, cuidado, porque você pode se precipitar e gerar uma situação indesejada. Ali vai pagar o preço. Sara pagou, né? Depois Ismael e Agar, eles
Eles saíram daquele convívio de Abraão com Sara, sim, saíram. Foram ter a sua própria vida, mas a que preço, né? Então, que nessa manhã você ouça essa palavra direto do coração de Deus, dizendo: eu fiz uma promessa para você. Filha, eu estou te lembrando hoje que eu fiz uma promessa para você. Filho, eu estou lembrando você que um dia eu falei que algumas coisas iriam acontecer na tua vida. Quando você estava lendo a minha palavra, quando você estava na minha casa, quando eu falei aquilo através da boca de um pregador, quando você escutou aquela música, isso tudo são formas de te carinhar, filho. São formas de te fortalecer, para que você não se esqueça. Mas guarda essa promessa no seu coração. E aí, queridos, eu pergunto, né? Faço a mesma pergunta que foi feita aqui. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Se no seu coração você estiver duvidando, Deus vai cumprir essa promessa numa época em que você vai dizer: nessa época seria impossível alguma coisa desse tipo acontecer. Mas não retarde a promessa, né? Porque nós temos um plano, Deus tem outro. E às vezes nós, na nossa mente, vamos achar que está demorando, que Deus não vai cumprir, mas Deus ele é perfeito e Ele tem um tempo perfeito. Então, no tempo perfeito, no dia perfeito, na hora perfeita. Por que eu falo perfeito? Porque vai estar tudo bem? Não, porque é no tempo de Deus. O tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus, esse é o tempo perfeito. Então, cuide do seu coração, não duvide, fique crendo, amando a Deus. E se por acaso alguma dúvida vier em seu coração, você resiste, você luta, porque se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Que Deus abençoe seu dia de quarta-feira de forma rica e abundante em nome de Jesus. Tchau, tchau. Até sexta-feira, assim o Senhor nos permitindo.